Shalom Haverim. Você pode estar pensando o que foi dito, né? Eu estou falando em hebraico porque hoje eu vou trazer mais uma aula de hebraico para você. E eu vou colocar na tela por escrito para você entender o que é que eu estou falando. Eu disse Shalom Haverim, certo? Vamos ver aqui em hebraico. Está aqui o termo em hebraico. Você está vendo que aqui eu tenho um shin, né? E um pontinho aqui na perna direita do shin, que dá o som de SH, e aqui embaixo eu tenho um kamet, que leva para a letra A. Então eu tenho aqui chá, chá. Aqui eu tenho um lamed, e aqui eu tenho um vav com um role em cima, que é esse pontinho, e o mensofit no final da palavra, né? Aqui o mensofit. Então eu tenho aqui shalom. O shalom tanto é a paz como também é olá, né? Quando é uma saudação, shalom. Então eu disse shalom e eu disse haverim. O que é haverim? O rei com um sheva composto de um patá, que já dá o ra, né? Aqui eu tenho um vete com um tissere, que já dá o v. Aqui eu tenho um reishi com um irek, que já dá o ri. E aqui mais um iud para reforçar. E um mensofit, palavra haverim. Shalom haverim. Eu disse, olá meus amigos, certo? Então, com essa saudação, quero agora passar para a aula número 22, a lição número 22 de hebraico, que hoje eu vou fazer uma recordação do alfabeto hebraico, trazendo mais algumas explicações. Eu prometi que, quando eu comecei essas aulas, né, desde a aula 1 até a aula 2, eu ensinei todas as letras do alfabeto hebraico. E eu disse, tem algumas particularidades que eu não vou ensinar agora, porque é necessário que você decore o alfabeto. Eu já vi alguns professores de hebraico dizer assim, é besteira decorar o alfabeto, porque não vai aprender hebraico. Conversa. Você tem a experiência da nossa língua portuguesa. Por acaso você sabe escrever em português sem você conhecer as letras? Não tem como. Você sabe escrever em inglês sem você conhecer as letras? Em grego, sem conhecer as letras do grego? Então, não é diferente no hebraico. Você precisa conhecer, sim, as letras. E eu fiz questão de as 2 primeiras aulas desse curso ser falando sobre o alfabeto, mas não trouxe particularidades de cada letra. Apenas eu disse, decore as letras, certo? E depois ensinei a juntar as letras e formar sílabas, e depois juntar as sílabas e formar palavras, e depois pegar cada palavra e ver sílaba por sílaba, como eu fiz agora com o Shalom Haverim, ok? Então, às vezes o judeu fala tão rápido isso que parece até que ele diz assim, Shalom Haverim, Shalom Haverim, mas é Haverim. Eu estou falando bem compassado para você entender. Shalom, para você entender. Shalom Haverim. E expliquei letra por letra para você, sílaba por sílaba, para você entender. Mas vamos agora a uma recordação, né? A aula de hoje é uma recordação, é o alfabeto hebraico. Vamos recordar, hoje é a lição 22, vamos recordar o alfabeto agora com algumas explicações particulares. Eu creio que você já está até escrevendo em hebraico, mas agora você vai ter esse complemento na aula 22, certo? Vamos em frente. Bem, aqui está, né, o alfabeto hebraico. Eu fiz questão de colocar aí para você cada letra do alfabeto, certo? As 22 letras do alfabeto, explicar o que elas significam, cada uma tem um significado, né? Eu não preciso estar explicando mais letra por letra, porque já fiz isso nas aulas anteriores, lá na aula 1 e 2, mas eu deixei tudo transliterado aí para você entender. E
eu coloquei o significado de cada letra. Os povos antigos, quando começaram a escrever, principalmente os babilônicos, né, os sumerianos, eles basearam as letras, os seus alfabetos, em objetos, em animais. Então, você está vendo aqui que o Aleph significa o boi, né? Aqui o Beit significa casa, e assim vai. Então, cada um aí eu coloquei a transliteração e o que significa cada letra, né? Tem a pronúncia da letra e o que significa cada letra. Então não vamos perder tempo explicando isso, você depois pode baixar o vídeo e estudar isto à vontade, tá bom? Então temos aí as 22 letras do alfabeto. Agora acontece que essas 22 letras do alfabeto hebraico, elas terminam se transformando em outras, a gente acrescenta umas outras, porque tem algumas letras dessas que elas têm dois sons, né? Então, eu vou passar agora o alfabeto aqui, certo, para você, na próxima tela, e vou passar agora o alfabeto letra por letra e a repetição de algumas letras, quando elas têm mais de um significado, e para você entender direitinho, certo? Vamos agora, certo? Então, eu tenho aí o Aleph, eu tenho o Aleph, agora já são letras que é um alfabeto mais completo agora, porque eu estou colocando as letras sofites, certo? Então, lá na frente eu vou explicar também letras que são duplicadas, certo? Que tem letras que são semelhantes, né? Mas que tem som diferente. Então, também não vou perder tempo com isso, eu coloquei aí aqui já tem mais do que 22 letras, porque eu coloquei os sofites, certo? Sofites são aquelas letras que não deixa de ser a mesma letra que está no início de uma palavra, no meio de uma palavra, mas ela no fim da palavra toma uma forma diferente. Então, já expliquei isso em outra aula, mas estou apenas recordando para você. Fiz questão de colocar, transliterar a pronúncia de todas as letras, né, aqui do alfabeto, colocar as letras sofites, né, aqui, ó, você está vendo que aqui tem um nun, mas aqui é outro nun, mas é um nun sofite. E assim por diante. Aqui tem um caf, aqui já tem outro caf, mas é o caf sofite. Aqui tem um men, mas aqui já tem outro men, que é o men sofite. E assim por diante. Eu já expliquei isso em outra aula, mas estou recordando para você e está aí bem transliterado com a pronúncia e o significado e o que equivale no português cada letra, tá bom? Então, veja direitinho aí, você pode baixar, você pode copiar, imprimir, e se você quiser material do hebraico, eu tenho muito, né? Tenho dicionário de hebraico, Bíblia em hebraico, apostilas em hebraico, aulas suficientes para você aprender hebraico, tá bom? Então vamos em frente. Tudo isso eu tenho em PDF, claro, para você pedir, você tem que se identificar e dizer para onde eu vou mandar o PDF, tá bom? Então vamos em frente. A próxima, eu vou dar algumas explicações, na próxima tela, vou dar algumas explicações sobre esse alfabeto hebraico, como é que ele funciona. Porque tem algumas letras que elas são muito parecidas e às vezes você se confunde, principalmente quando é a letra escrita à mão. Muitas vezes as pessoas se confundem, né, com as letras. Eu vou explicar agora letra por letra das que são parecidas. Então, eu coloquei aí consoantes hebraicas parecidas, ou seja, que são parecidas umas com as outras. Primeiro eu coloquei o Beit e o Vet. Todos dois é originário do Beit. Porém, o Beit tem o som de B e de V. Eu coloquei um dagesh, mas o judeu não precisa desse dagesh para ele identificar se é um Beit ou se é um Vet. Se você analisar, eu já dei várias aulas de conversação aí, você vai ver que quando existe, o judeu não coloca esse dagesh. Se tiver dois beits repetidos, você pode observar
que o segundo beit é um V, certo? Para o judeu isso é simples porque ele já conhece o hebraico, certo? Então, quando tem os dois B, não precisa desse dagesh, eles estão sem o dagesh. Para o judeu não precisa desse pontinho no meio. Então, aqui eu já sei, para quem estuda Massorete, que é o beit, e aqui eu já sei que é o bet. Porém, o judeu apenas repete a mesma letra, sem dagesh, sem nada, e pelo som da palavra já sabe que a segunda letra é um V. Eu acredito que essa explicação está de bom tamanho para você. Agora também, se você analisar, o beit e o vet parece muito com o beit, né? E o vet parece muito com o kaf. Já observou isso? O kaf parece, mas não é. Observe que eu repeti 3 vezes aqui o beit. Beit, beit e beit. Claro, aqui com o som de V, né? Aqui com o som de B, aqui com o som de V. E aqui o beit, que eu coloquei embaixo, B ou V, né? Vai depender da frase. E aqui eu botei o kaf. Coloquei o kaf para você entender. Olha como parece, mas não é. Observe que o kaf, o beit tem essa perninha mais reta, essa perninha de trás aqui mais reta, isso aqui desce um pouco mais reto. E o kaf, ele tem essa pontinha bem levantada, levanta novamente aqui a pontinha, aí faz uma curva aqui, e ao invés de descer reto como o beit, ele desce já encurvado aqui, aí faz aqui a base do kaf. Então, preste bem atenção, porque principalmente quando se escreve à mão, às vezes se confunde essas letras, né? O B, o beit confundido com o kaf, tá bom? Então, são letras parecidas e que eu precisava dar essas explicações para você. Claro que eu não perco tempo, né? Eu insiro essas aulas ao longo do curso para você já ir rapidamente aprendendo hebraico. Aqui também outras letras que são muito parecidas são o rei, o sheik, deixa eu botar o mouse aqui para ficar mais fácil para você, o rei, o sheik e o tav. Percebeu como são parecidas? Mas vamos ver as diferenças dessas letras. E quando se escreve à mão, é que se tem que ter muito cuidado, porque senão elas ficam muito parecidas e às vezes há confusão. Então, o que é o rei? O rei é essa perninha que você está vendo aqui, né? Essa perninha de cima, desce outra perninha aqui, mas essa perninha aqui, ela não emenda lá em cima. Deu para você entender? Ela não emenda. Então, isso é o rei. Quando chega no sheik, ele tem a mesma aparência, porém essa perninha da esquerda aqui, ela emenda em cima. Deu para você entender? Vou repetir. O rei, essa perninha, ela morre antes de chegar lá em cima. O sheik, a perninha emenda com o traço lá de cima, aí é sheik. Já o tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, ele também parece, mas observe que a perninha, apesar de estar quase emendada lá em cima, mas ela dá uma curvinha aqui e faz e vai para frente aqui, faz uma curva para frente aqui, que é justamente para diferenciar das outras duas letras, tá bom? Então eu acredito que agora você não vai mais se confundir. Então, rei, sheik, tav são parecidos, mas há esses pequenos detalhes que eu já expliquei aqui, que faz com que se possa identificar a letra. Então, quando você escrever à mão, não se esqueça de no tav você dar essa curvinha da perna da esquerda para aumentar, acentuar um pouco essa curvinha para não confundir com o sheik nem também com o rei, tá bom? A próxima é o vav. O vav é meio parecido com o zai e com o nun sofit. Eu vou explicar passo a passo para você entender. O vav, ele vai
direto aqui, faz a curvinha para frente lá em cima. O Zai, ele é meio curvado, o Vav ele vem reto, tanto que quando se escreve a mão, geralmente passa só um traço, certo? Vertical. Então aqui é o Vav. Ele vai reto e faz a cabecinha lá em cima. Aqui o Zain, ele vai meio curvado aqui, né? Meio fazendo uma curvazinha aqui, começa grossinho aqui, termina mais fino ali, próximo daquela cabeça, e ele é aqui em cima, encurvado para cima, fazendo arrebitado, vamos dizer assim, para cima, né? Esse é o Zai. E aqui é o Nun Sofit. Qual é a diferença? Ele tem uma aparência como os outros, mas ele tem a perna comprida, mais comprida do que a dos outros. Desce mais a perna. O Nun Sofit é um Nun que se coloca no final de algumas palavras e ele geralmente a perna que desce aqui ela ultrapassa as outras letras da palavra, certo? Então nisso aí você já vai ver a diferença e com certeza não vai mais confundir. Outras letras também que são muito parecidas são três: o Dalet, o Reish e o Kaf, certo? O Kaf Sofit. O Kaf Sofit fica meio parecido com o Reish e com o Dalet. Mas eu vou mostrar para você que há uma diferença, vamos ver as particularidades, né? Para você entender. O Dalet, ele vai aqui a perninha um tanto quanto reta e aqui ele faz uma... Eu vou dar uma palavra bem chula aqui. Faz uma bundinha aqui, aí dá o traço aqui, faz o traço para frente, certo? Então esse é o Dalet. Mas quando você vai para o Reish, ele vai reto aqui e não faz essa bundinha, como eu falei, faz uma curva para frente, aí vai o traço para frente aqui e arrebita um pouquinho aqui essa ponta, tá bom? Então esse é o Reish. Já o Kaf Sofit, que é aquela letra que fica no final de uma palavra, ele tem uma certa aparência com as outras, mas você vai diferenciar porque na palavra essa haste aqui do meio desce bem mais do que as demais letras da palavra, certo? Ela é mais comprida, tá bom? Ela desce mais do que as outras. Eu creio que com essas explicações deu para você agora entender. Agora vamos também na próxima tela nós vamos falar um pouco mais sobre os sinais maçoréticos. A aula de hoje é uma aula um tanto quanto rápida, mas é justamente para você recordar e você prosseguir no nosso curso, tá bom? Então vamos agora. Sinais maçoréticos. Eu acredito que você já está percebendo, né, o que está acontecendo aqui. Eu vou até trazer mais para cá para eu explicar para você. Então, veja só. Aqui nós temos os sinais maçoréticos, que são as vogais. Os judeus não utilizam isso, principalmente no hebraico atual, mas são as vogais que não existem no hebraico, e para facilitar a vida dos judeus quando eles voltaram da Babilônia, foi colocado esses sons, né, vocálicos, para que os judeus não perdessem a identidade deixando de falar a língua hebraica. E as pessoas de língua portuguesa, de língua inglesa e espanhola, etc., né, os latinos, eles acham fácil, né, acham mais fácil trabalhar dessa forma, né, trabalhar com os maçoréticos, que são sinais que substituem as vogais. Então, eu vou começar da direita para a esquerda, porque é assim que se escreve o hebraico, né? Para você fazer um E acentuado, você vai colocar os três pontinhos que se chama segol. Para você fazer um E simples, ou seja, transformar uma vogal e dar um som de um E simples, você vai colocar aqui o tsere, que são os dois pontinhos na horizontal, certo? Para você colocar o som de A acentuado numa consoante hebraica, você vai colocar debaixo dela
esse câmetes aqui, que é esse Tzinho embaixo, então dá o A acentuado, tá bom? Para você colocar um A simples, você vai simplesmente colocar esse traço que se chama patá, certo? Para formar uma, uma vogal, né? Também que seja rápida, você pode fazer aqui o chevá, né? Você pode colocar um chevá esses dois pontinhos que você está vendo aqui, né? Então, você pode colocar o chevá. Para você fazer um U acentuado, ou seja, dar o som numa consoante, numa palavra de U acentuado, você coloca esses três pontinhos aqui descendo, que chama-se cubuts, cubuts, certo? Aí você coloca os três pontinhos, com certeza você vai ter aí o, o U acentuado. Para você ter um O, né, um O, aliás, né, pegar uma vogal, por exemplo, principalmente o VAV, né, muito utilizado no VAV, isso. Então você vai simplesmente pegar um pontinho e botar em cima da letra, certo? Então ele dá o som de O, certo? De O, né? O, e isso aqui se chama Hirek, né? Aí temos aqui também, isso aqui se chama Rolling, aliás, Rolling, né? Você coloca acima. Quando você coloca embaixo, o mesmo Rolling, você está dando o som de I, certo? O som de I naquela sílaba. Para você fazer um O acentuado, você pode também utilizar o Hat-Kamet, que é o chevá juntamente com o Kamet. Para você colocar o E acentuado, né, você coloca aqui o Segol, que isso se chama um Hat-Segol, o Segol com um chevá. Então, Hat-Segol é esse sinal aqui, aí você está dando um E acentuado. Para você dar um A simples, você vai colocar aqui o patá com o chevá, que chama-se o Hat patá. E aqui, se você quer dar o som de U, né, numa letra, você vai colocar um VAV com um pontinho no meio. Então, você vai colocar esse sinal aqui, dá o som de U. E se você quiser colocar o som de OU ou O, você vai pegar um VAV e vai colocar toda vez que você colocar esse pontinho em cima, que é o rolê VAV, né, vai dar o som de O na sílaba que você está pronunciando. Bem, eu acredito que dessa forma você com certeza aprenderá hebraico de forma bastante tranquila, tá bom? E por hoje é só. Esse é o fim da aula número 22. Foi só a pedido de algumas pessoas. Eu coloquei essa aula dando uma recordada no alfabeto hebraico. Eu tenho um amigo meu lá em Petrolina, que é um camarada que já fala bastante idiomas, foi reitor de faculdade, e eu me encontrei com ele lá em Petrolina e ele disse: "Ô rapaz, que bom, eu estou querendo agora aprender hebraico." Ele é uma pessoa de idade até um pouco mais velha do que eu, mas não desistiu, é como eu, né? Não desiste de estudar, de querer aprender mais. E ele disse: "Eu estou ainda no alfabeto." Então eu resolvi, né? Como ele está tendo acesso a esse meu curso, ele fala mais de 6 idiomas, porém ele hoje está aposentado, foi reitor de faculdade. E ele disse: "Eu estou ainda no alfabeto hebraico." Eu disse: "Eu já tenho a aula 1 e 2, que fala sobre o alfabeto hebraico, e depois você vai aprender a juntar as letras e formar sílabas, e depois você vai, nas aulas seguintes, formar palavras com as sílabas, e depois até frases, que geralmente eu tiro da Bíblia, do dicionário de hebraico, para colocar para você aprender." E hoje eu resolvi trazer essa aula recordando o alfabeto hebraico para ajudar você que está estudando e também
a esse amigo que está ávido por aprender a língua hebraica, tá bom? Deus abençoe, por hoje é só. Você já sabe, nós já temos mais de 2.000 inscritos, mas queremos aumentar essa quantidade e, se não é inscrito, inscreva-se. E eu tenho aí nesse canal mais de 200 vídeos à sua disposição. Grande abraço, até a próxima.